Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é a Procarla. Desejo a vocês que todos estejam bem, com saúde, principalmente. E a nossa aula hoje, traçado geométrico, tá? A aula hoje é de traçado e o assunto é ângulos, né? O assunto de hoje, já passei uma apostila aí para vocês sobre ângulos. E vamos fazer aqui uma revisão, né, desse assunto. Então, vamos lá. Primeiro, o que é ângulo, tá? É a reunião de duas semi-retas que possuem uma origem em comum chamada de vértice do ângulo. Então, ó, o ângulo vai ser a reunião dessas duas semi-retas que vocês estão vendo aí, que nesse caso aqui é OA e OB. Então, a reunião de duas semi-retas, dessas duas semi-retas, possui aqui a origem que se chama vértice do ângulo, né, dado. Então, essa reunião aqui, né, vai ser o meu ângulo, tá? Então, olha só. Inicialmente, temos que conhecer os elementos de um ângulo. Quem são esses elementos? Primeiro é o vértice, tá? É o ponto de origem das semi-retas, né? Que vai formar o meu ângulo. Os lados aqui são as semi-retas, tá? Que definem aí o ângulo. Então, os lados vai ser OA, esse lado aqui, OA e OB, são minhas semi-retas. E a abertura vai ser o afastamento entre esses dois lados, tá? Esse afastamento aí a gente chama de abertura, a partir de quem? Do vértice. Então, quais são os elementos de um ângulo? Vértice, lados e a abertura. Bom, então, existe a classificação aí dos meus ângulos. Eles podem ser classificados de acordo com sua medida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aí, a primeira classificação é ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que tem medida, ó, maior do que 0 e menor do que 90. Então, o ângulo, ele é classificado como agudo quando ele está entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 1 grau é classificado como agudo. 20 graus, classificado como agudo. 30 graus, 40 graus. 79 graus. É um ângulo agudo. 85 graus é um ângulo agudo. 89 agudo, tá? Então, ele tem que estar nesse intervalo. Então, esse símbolo aqui, o alfa, quer dizer ângulo. Ele tem que estar nesse intervalo aqui, entre 0 e 90 graus. Então, no exemplo aí, eu tenho um ângulo de 40 graus. 40 graus está entre 0 e 90. Então, ele é classificado como ângulo agudo. E o ângulo reto? É um ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? Então, vai ser um ângulo reto. Então, ó, tenho aqui um ângulo reto. Quando eu tenho duas retas perpendiculares, né? Quando elas se cruzam aí, ela forma um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. E o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo com medida que que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, se eu disser, construa um ângulo de 92 graus, é um ângulo obtuso, né? Eu quero classificar, já sei que vai ser um ângulo obtuso, ele está entre 90 e 180. 179 graus é obtuso. Se eu falar, eu quero um ângulo de 100 graus, é obtuso. Nesse exemplo aqui, tem um ângulo aí de 145 graus. Então, ele está nesse intervalo. 145 está entre 90 e 180. Não pode ser igual a 90, porque 90 eu já falei que é um ângulo reto.
E 180 graus, exatamente igual a 180 graus, é um ângulo chamado de ângulo raso, tá? Então, o ângulo raso é um ângulo com medida igual a 0 ou 180 graus. Bom, nesse caso aqui, é esse transferidor aqui. Tenho 180 graus, certo? 180 graus. E o ângulo côncavo? O ângulo côncavo é um ângulo com medida entre 180 e 360. Então, se eu colocar um ângulo de 185 graus, vai ser classificado como côncavo, tá? Então, o ângulo de 225 graus, côncavo, ele está entre 180 e 360 graus. E o ângulo de 360 graus, né, já que falamos agora, se chama ângulo completo, tá? É aquele transferidor que vocês têm de uma volta inteira, tem transferidor de 360 graus, que eu mostrei agora foi de 180. Então, ângulo completo ou de uma volta, né, volta inteira, 360 graus. Então, se for pedido lá, qual o ângulo que mede 360 graus? Como é que é o nome? Ângulo completo ou de uma volta aí inteira, certo? Então, aí são as classificações dos meus ângulos. Bom, o instrumento que se mede o meu ângulo, só posso medir através de um transferidor, né? Já vimos, já conhecemos o transferidor. É um instrumento que medimos o ângulo e a unidade de medida de um ângulo é graus, tá? Então, todo ângulo, a unidade de medida é dada em graus. Temos uma correção para fazer, certo? De uma lista que foi passada aí para vocês e eu vou mostrar como é que se constrói depois um ângulo com o transferidor, tá? Inicialmente eu não pedi para fazer nada com transferidor, mas nas próximas aulas nós vamos relembrar aí como é que se usa esse instrumento, tá certo? Então, fica com Deus e até a próxima aula.